Bom, depois que a gente então digeriu o vetor e o inserto e desfosforilou o vetor, a gente precisa purificar esse DNA para que nenhum outro fragmento de DNA vá junto com eles para a reação de ligação. E também porque a gente precisa tirar esses nucleotídeos que sobraram da digestão, a gente precisa retirar as enzimas de, de digestão, as endonucleases, a desfosforilase. Para que isso aconteça, a gente pode, em alguns momentos, lançar mão de uma purificação em membrana direto. Então, eu coloco meu material, o meu DNA na membrana e purifico lavando com etanol e já posso fazer a eluição em um tampão aquoso. Ou a gente, muitas vezes, na maior parte das vezes, na verdade, a gente tem que fazer uma purificação usando o gel de agarose, porque muitas vezes a gente tem mais do que uma banda de PCR ou mais ou DNA degradado junto com a PCR ou junto com o vetor digerido. Então, nós vamos, é mais provável que a gente precise sempre usar, que a gente precise muitas vezes usar a purificação por gel de agarose, e a gente vai fazer essa purificação também nesse vídeo de agora, com o nosso vetor digerido e desfosforilado e a nossa PCR digerida também. Então, quando nós terminamos a visualização do, do vetor digerido e desfosforilado e da PCR digerida, a gente tinha feito essa visualização em um gel de agarose preparativo, ou seja, é um gel de agarose em que em um poço só eu consigo colocar todo o volume da reação, eu consigo colocar um volume grande de material, de DNA ali, junto com o tampão de carregamento, sim, mas um volume grande, para eu conseguir concentrar em uma pequena região do gel de agarose todo o DNA que eu preciso purificar, ou o máximo concentrar numa região pequena do gel de agarose, o máximo possível de DNA para depois eu purificar. Então, nós vamos, a partir daquele gel que nós visualizamos as digestões, nós vamos fazer um corte naquele próprio gel de agarose, nós vamos recortar no gel onde estava o nosso DNA de interesse, tanto o vetor linearizado como a PCR digerida. Esse gel contendo o DNA, nós vamos colocar em um tubo, um microtubo limpo, e nós precisamos dissolver a agarose. Para poder dissolver a agarose, nós vamos adicionar um tampão caotrópico, um tampão que consegue quebrar ligações, consegue romper ligações da agarose com o gel, com a água do gel. Então, vai solubilizar novamente a agarose a uma temperatura baixa. Eu não preciso aquecer a agarose a altas temperaturas. Eu vou usar uma temperatura de 60 graus só. E que com esse tampão caotrópico que quebra as ligações da agarose com a água, essa baixa temperatura já vai ser suficiente para romper o gel. E E nesse tampão, vocês vão ver que é um tampão amarelo também, porque ele tem um indicador de pH. A solução em que o DNA está, ela deve ser ácida, para que essa solução, da mesma forma como na mini prep, essa solução tem que manter a coluna de DEAE, a coluna de dietilaminoetanol, positiva. Então, o indicador serve para a gente ver se o pH está ácido ou básico. Nem sempre é possível visualizar essa mudança de coloração. Vocês vão ver que tem um dos fragmentos que a gente vai recortar que traz o corante, traz o azul de bromofenol junto.
e aí a solução fica escura, né? Fica difícil visualizar se tem a mudança de pH do ácido, que é amarelo, para o básico, que é róseo, que é lilás. Fica difícil. Então, para garantir que com certeza nós vamos trabalhar em pH ácido, logo depois que o gel se solubilizar na solução desse tampão, nós vamos adicionar uma solução de acetato de sódio em pH 5,2, para garantir então que essa solução, onde está o DNA, vai estar ácida e quando o DNA passar pela membrana, essa solução vai deixar os grupos de etilaminoetanol da membrana com uma carga positiva para que o DNA se ligue, que é negativo, para que ele se ligue na membrana então positivada. Além disso, também para garantir que o DNA se ligue a essa membrana, nós vamos adicionar um álcool, que é o isopropanol. Lembrem-se que DNA, RNA não são solúveis em álcoois. São solúveis em água, mas precipitam na presença de álcool. Então, nós vamos adicionar também o isopropanol. E assim que a gente adicionar o isopropanol, a gente já vai verter toda essa soluçãozinha para a nossa coluna de purificação. Nessa coluna de purificação, a gente tem a membrana, que contém os grupos de etilaminoetanol. Eu vou passar uma solução ácida, então o grupo amino vai ficar positivado, o DNA eletronegativo vai se ligar à membrana e também vai ficar precipitado na membrana devido à presença do isopropanol. Isso quando eu fizer a centrifugação, então, e forçar a passagem do DNA pela membrana. Nesse esquema, é um esquema de uma marca diferente de colunas da marca que eu usei no vídeo em si. A membrana de DEE está bem na pontinha da coluna. No nosso caso, na coluninha que a gente trabalhou no vídeo, vocês vão ver que a membrana está aqui nessa parte maior, um pouquinho acima do fim da coluna. Quando a gente centrifugar, então, a solução vai ser coletada e o DNA vai ficar ligado na membrana. Eu preciso lavar o DNA para tirar resíduos, eu preciso lavar a membrana para tirar resíduos de agarose que ainda estejam ali presentes. E para lavagem, eu não quero soltar o DNA da membrana, então eu vou usar um tampão contendo etanol. Faço a lavagem, centrifugo para que essa solução passe pela membrana, coleto o resíduo e aí vamos passar a coluninha de purificação para um microtubo novo e vamos eluir esse DNA. Vamos tirar o vamos tirar o DNA da membrana, adicionando um tampão em água de tris e EDTA em pH 8. Lembrando que na água o DNA é solúvel e o pH 8, pH básico, faz com que o dietilaminoetanol perca a carga positiva e com isso ele vai ficar com uma carga residual negativa. O DNA vai ser repelido já que ele é solúvel em água, vai se solubilizar em água e vai descer com o tampão pelo processo de centrifugação. E aí o DNA fica recuperado ali no fim do tubo, no fundo do tubo. Esse DNA recuperado no fundo do tubo, a gente vai usar para quantificar primeiro, esse processo a gente vai fazer tanto com o vetor quanto com o inserto que a gente cortou ali do gel de agarose preparativo. Nós vamos quantificar tanto a soluçãozinha de vetor, como também a soluçãozinha de inserto, usando espectrofotometria, porque nós precisamos saber qual o volume que nós vamos usar depois na reação de ligação.
a gente tem que fazer um cálculo relacionando o tamanho do inserto em relação ao vetor e a quantidade de moléculas do inserto em relação ao vetor. Para pegar um volume adequado, a gente precisa saber a concentração desses dois reagentes. E aí a gente usa a espectrofotometria, em que o DNA tem um pico de absorvância em 260 nanômetros, ao contrário de proteínas, que tem um pico em 280, e também ao contrário do DNA ligado à proteína. Como a gente já viu, foi observado que o pico de absorvância em 260 nanômetros de valor 1 foi obtido com uma concentração de DNA de 50 nanogramas por microlitro. Então, sempre o cálculo que a gente vai fazer, ou que os programas dos espectrofotômetros geralmente já dão, é que a concentração de DNA é o valor da absorvância, vezes esse fator de correção de 50, vezes a diluição. Como a gente vai fazer essa medida no nanodrop? E no nanodrop a gente usa direto 2 microlitros da soluçãozinha que foi recuperada na eluição, a gente não tem diluição. Então, a gente só faz o cálculo de absorvância por vezes o fator de correção. Só para adiantar, já aqui nesses slides, já vou colocar para vocês que depois da purificação, então, a gente, com a leitura no nanodrop, a gente teve um valor de vetor recuperado de 10 nanogramas por microlitro e 15 nanogramas por microlitro de inserto que foram recuperados dessa purificação por gel de agarose. É impressionante a quantidade de DNA que a gente perde nesses processos de purificação. Infelizmente, isso acontece, mas a gente tem que trabalhar com o DNA purificado. Então, é melhor partir de uma quantidade de material suficiente para chegar numa quantidade que dê, depois de vetor e inserto, que dê para a gente trabalhar para fazer a ligação. Então, vamos ver como que é feita como que é feito o processo de extração, então, do DNA a partir do gel de agarose. Foi bom a gente já ter visualizado antes o gel para saber exatamente quais são as bandas que a gente quer retirar, porque para gravar, aqui pra mim tá dando pra ver direitinho, mas pra eu ficar com a câmera parada no tripé, não dá pra vocês verem o padrão de tamanho molecular que tá aqui. Mas aqui a gente tem a banda de GFP e aqui é a banda do PET 28. Então, eu vou usar esse estilete e vou cortar, vou entrar com ele mesmo no gel aqui. Faço um corte nos 4 lados da bandinha e retiro a bandinha do gel. Olha lá, GFP ali, ó, brilhando. Vou limpar o meu estilete. Venho aqui no PET 28, digerido. Vou cortar só ao redor dele. E tá aqui, ó. Provavelmente eu vou ter um rendimento muito menor de PET 28 do que de GFP. Porque a intensidade de fluorescência tá menor, o tamanho dele é maior. Enfim, agora a gente tem o vetor e GFP purificados. Eu preciso extrair o gel, eu preciso extrair esse DNA, tirar ele da agarose. Então, esse é o nosso próximo passo. Vou guardar cada um em um tubinho separado, de um microtubo,
Eu só não tô pegando o microtubo, gente, porque se eu soltar o botãozinho da luz ultravioleta aqui, vocês param de ver os DNAs. Então, vou pegar agora um tubinho, vou pescar aqui, coloco dentro do tubinho a amostra do GFP, depois faço a mesma coisa com o PET 28, e a gente vai para purificação, então, para retirar. Essa foi a purificação, a gente vai para a extração do gel de agarose. Então, a gente continua na extração agora. Para purificar o nosso DNA aqui dentro do gel de agarose, a gente precisa saber o peso desse gel de agarose, porque é a partir desse peso que o kit indica, a gente vai usar um kit, e é a partir desse peso que o kit indica quanto que a gente tem que colocar de cada tampão. Então, o primeiro tubinho deu 300 miligramas, eu já desconto um, que é o peso do tubo, do microtubo, onde esse fragmento tá, e a outra amostra também deu cerca de 300 miligramas. E aí, vejam vocês que eu já cortei numa região, esse aqui é GFP, ele já tá cortado numa região com o indicador, o corante. Então, ele já tem uma coloração. A gente vai ver que a coloração é importante para identificar se o pH tá ácido ou básico nessa solução. Mas como o corante já vai dar uma cor para a solução que vai ser gerada aqui, a gente não vai conseguir visualizar a virada ou a diferença de pH. E então, a gente já vai adicionar uma solução, quando tudo aqui estiver solubilizado, a gente vai adicionar uma solução para ter certeza de que o pH vai ficar ácido, porque é com o pH ácido que o DNA vai conseguir se ligar eficientemente na membrana de purificação. Sabendo, então, que o peso é de 300 miligramas, a gente vai colocar exatamente o mesmo volume de solução de ligação, que é uma solução com indicador de pH amarelo, que em pHs ácidos, esse indicador permanece amarelo, e em pHs básicos, esse indicador vai ficar lilás. Como vocês viram que a gente já tem coloração no próprio gel, a gente não vai conseguir ver se esse pH tá ácido ou não. Então, nós vamos adicionar esse primeiro tampão de ligação, que é um tampão com uma solução caotrópica, é uma solução que vai quebrar aqui a malha do gel de agarose, quando aquecida a 60 graus por 10 minutos. Depois que a gente tiver essa solução, a gente vai adicionar acetato de sódio em pH 5, que é justamente para ter certeza que o pH da nossa solução vai ficar ácido. E depois a gente continua o processo de purificação. Então, vamos começar aí adicionando o pH não, adicionando o tampão de ligação. Então, esse aqui é o tampão de ligação, vejam que ele é amarelo, como eu falei. Ele é uma solução caotrópica que vai desmanchar o gel de agarose. Ele precisa ser adicionado 1 para 1, só que 1 de massa em relação a 1 de volume do gel para o tampão. Como a gente tinha 300 miligramas de gel, eu tô colocando 300 microlitros de tampão. Agora, eu vou colocar num bloco de aquecimento. Vejam que o gel ainda tá inteiro. Então, eu vou colocar em um bloco de aquecimento e esperar 10 minutos para esse gel se desfazer. Depois de 10 minutos, então, vejam que o gel já se liquefez e eu tenho só uma solução agora. Vamos continuar com o processo de purificação. Agora, na verdade, a gente tem que concentrar esse DNA que tá aqui em solução, junto com o tampão de ligação, junto com o resto de agarose dissolvida.
Garantir que o pH dessa solução de purificação fique ácido e o DNA, então, efetivamente se ligue à membrana, eu vou adicionar uma solução de acetato de sódio em pH 5, 10 microlitros só, e vou homogeneizar a solução. Isso em ambos os tubinhos. Homogenizo. E agora eu preciso adicionar o mesmo volume em relação ao que a gente pesou no início, o mesmo volume de isopropanol. O isopropanol é um álcool. O que acontece com o DNA na presença de álcool? O DNA precipita. Então eu vou adicionar o isopropanol à solução e imediatamente eu já vou colocar essa solução na coluna de purificação. Então, adiciono o isopropanol, homogenizo novamente e coloco naquele mesmo tipo de coluninha de purificação que aqui tem a membrana onde o DNA vai se ligar. Coloco toda a amostra, uma coluna para cada amostra diferente. E para que essa solução passe pela membrana, eu vou centrifugar essa amostra por 1 minuto. Coloco cada tubinho um de frente para o outro, em contrapeso um para o outro. Vou fechar a centrífuga e deixar 1 minuto essa centrifugação acontecer, e aí todo o líquido vai passar pela membrana. Então, centrifugou, todo o líquido passou para o tubo coletor, o DNA ficou preso aqui na membrana. Eu vou jogar fora esse líquido do tubo coletor e vou adicionar uma solução de lavagem agora, que também contém etanol, né? Contém mais um álcool para evitar que o DNA se solubilize, para manter, ou seja, para manter o DNA precipitado aqui na membrana. Então, eu vou adicionar essa solução de lavagem. Essas soluções de lavagem que a gente adiciona são para retirar resíduos de agarose, geralmente resíduos de agarose, porque os resíduos da enzima, os resíduos da reação de digestão ficaram presos no gel de agarose. Quando a gente colocou toda essa amostra para correr no gel. E agora a gente tem aqui alguns resíduos da agarose. Essa solução tá em cima, então, da coluna, precisa passar pela membrana para limpar a membrana e vai ser coletada de novo aqui no tubo coletor. Para isso, a gente vai centrifugar de novo. Um tubinho de frente para o outro, a tampa da centrífuga, 1 minuto. Solução de lavagem passou pela coluna, passou pela membrana, vou descartar essa solução. Com a coluna vazia, eu vou fazer de novo o processo de centrifugação para tirar o excesso de etanol que possa ter aqui na membrana. Lembrando que etanol, ele é inibidor de algumas enzimas, e essas duas amostras, depois daqui, elas vão ser submetidas a outro processo enzimático, que é a ligação. Então, eu preciso tirar o etanol para que ele não iniba a enzima ligase. Agora que eu retirei o excesso de etanol, eu tenho só o DNA ligado aqui na membrana. Eu preciso só dessa coluninha, porque eu quero... Se eu tenho só o DNA na membrana, e é ele que me interessa, eu vou colocar num microtubo novo e vou recuperar esse DNA colocando uma solução aquosa. Uma solução aquosa que contém tris e EDTA em pH 8, e justamente esse pH básico, ele é utilizado para romper a interação do DNA com a membrana. E aí, como o DNA é solúvel em água, o DNA vai se solubilizar no tampão e vai cair aqui no tubinho.
assim como, da mesma forma como a gente fez a mini prep. Ponho as duas amostras, cada uma no seu tubinho de recuperação. E vou colocar 30 microlitros desse tampão de eluição. Vou colocar bem no centro aqui. Então, tá vendo ali branquinha a membrana? Eu vou colocar os 30 microlitros bem nesse centro. E de novo eu vou centrifugar.